meu nome é Time Cruz e nós estamos aqui gravando mais um episódio do Reinventcast. E nós estamos aqui com uma convidada muito especial. Ao meu lado nós temos a Márcia Evangelista, a CEO do Reinventcast. E nós temos a nossa linda, maravilhosa convidada, nossa mestre, nossa mentora, nossa pastora, nossa intercessora, Ana Oliver. Uau, com uma apresentação dessas, eu vou ficar aqui para sempre, eu vou querer morar aqui. Amigas, é muito bom estar aqui com vocês, é sempre muito bom conversar com vocês. E eu acho que é interessante poder trazer para frente da câmera, trazer para você aquilo que a gente conversa no almoço, nos cafés, no nosso jantar. O que essas mulheres falam quando elas estão juntas? É verdade. É isso, é sobre isso que nós vamos falar. É sobre isso. E a gente sempre comenta, quando a gente tem nossos convidados aqui no nosso Reinventcast, a gente sempre fala sobre se reinventar. A gente sempre começa falando sobre isso. Então, pastora, como foi se reinventar na sua vida? Como essa palavra foi importante na sua vida? A gente sabe que na história da Márcia foi algo muito importante, foi algo que impactou muito a vida dela, né? Esse princípio. E nós gostaríamos de saber como que foi a sua vida, a sua história, a sua trajetória até aqui, como foi se reinventar. Que legal. É interessante, né, a gente pensar sobre reinvente e trazer isso para um modo de vida, para um modo de pensar. Primeiro que a palavra de Deus vai nos instruir a isso. Quando em Romanos diz que nós precisamos renovar o nosso entendimento. Então, uma renovação do entendimento, quer dizer, transformai-vos segundo a renovação do vosso entendimento, fala de se reinventar. Então, renovação do entendimento, que é uma metanoia, vai se conectar com reinventar. E eu entendo que se reinventar é uma necessidade, se não diária. Eu digo diária porque todos os dias nós precisamos aprender coisas novas, precisamos nos renovar. Não em todas as áreas, mas todos os dias. Cada área. Eu vejo a nossa vida, eu vejo a minha vida e a vida daquelas pessoas, né, que eu tenho tido o privilégio de treinar, seja empresários, sejam atletas, sejam CEOs, enfim, executivos, mulheres, homens. Eu percebo que a vida, ela é como se fosse uma cebola. E você vai ali tirando camadas. E a transformação, se reinventar, faz parte disso, de retirar uma camada que talvez já não sirva mais, mudar uma lente. Porque, por exemplo, o nosso processo, nosso sistema de crenças é uma lente, é a cosmovisão com que eu enxergo a realidade. Então, isso é necessário, faz parte. Eu até coloquei no meu livro, tem uma frase que eu digo assim: mude, aprenda a se transformar, cresça todos os dias. E a gente precisa entender que a gente precisa mudar todos os dias e ter essa mudança sempre. E quem não muda já começa a perder, começa a se diminuir. Quem não se permite crescer, e o mundo muda o tempo todo, se eu não me permito crescer, eu já estou diminuindo, porque não estou crescendo. Mas, dentro desse processo de se reinventar, de renovar a mente, de viver uma metanoia, o que é importante pensar é que eu preciso também me apaixonar pela minha história. É verdade. Não quer dizer anular o que eu já vivi, ou o que eu já experimentei, ou o que eu aprendi. Não. Tem a ver com entender que tudo que eu vivi até o dia de hoje coopera para aquilo que eu vou experimentar amanhã, para aquilo que eu vou me transformar no amanhã, para aquilo que eu vou alcançar amanhã. Quando eu olho para a minha trajetória de inúmeras mudanças, de alguém que nasceu e se criou dentro de uma comunidade carente, por exemplo, que é parte da minha história. E hoje eu me vejo
como alguém que é uma escritora, que é uma palestrante internacional, que está inserida, né, dentro uma esfera de influência da sociedade, que acessa grandes empresários. Quando eu olho para a minha história, eu entendo que eu não sou mais aquela menina que eu era há 30 anos atrás. Mas quem eu era há 30 anos atrás cooperou para quem eu me tornei hoje. Aliás, eu vou citar uma pessoa que eu admiro muito. É o meu conterrâneo do Rio de Janeiro e o nome dele é Flávio Augusto da Silva. É um brasileiro ilustre, bilionário, que criou negócios bilionários, que andou de ônibus, que andou de trem, que levava 5 horas dentro de um transporte público para poder trabalhar. E hoje é um dos homens mais bem-sucedidos do Brasil, Flávio Augusto da Silva. E o Flávio, ele falou esses dias acerca disso. Ele colocou uma foto dele antes dos 20 anos de idade, de boné na cabeça. E aí ele escreveu um texto. Eu agradeço muito esse cara. E aí ele começa a falar de quem ele é hoje e tal, e a gente sabe, né, é público, é notório o reconhecimento de quem é Flávio Augusto da Silva. Mas ele disse que o Flávio Augusto, o empresário bem-sucedido de hoje, deve tudo àquele garoto, sabe, adolescente, que teve coragem de ousar, de começar um negócio novo. Então, o que eu quero dizer? Eu entendo o seguinte, eu nunca perco, eu sempre aprendo. Ou eu ganho ou eu aprendo. Isso quer dizer que as vivências dolorosas, aquilo que eu aprendi, que hoje talvez eu pense um pouco diferente, também faz parte. É o aprendizado. Aquilo que eu acertei e continuo acertando é ganho. Tudo faz parte da sua evolução. Faz parte dessa construção. Eu acho que é importante pensar que, como indivíduos, nós vamos sendo transformados a cada dia e construídos. E todas as nossas vivências fazem parte dessa construção desse indivíduo. Até aquilo que eu decido não mais pensar, ou agir, ou fazer, também faz parte. Por quê? Porque se eu não tivesse passado pelo aquele caminho, eu não teria tanta capacidade de fazer escolhas, mesmo de abandonar. Então, eu acho que é muito importante pensar nisso, né, e de se reinventar, mas com um pressuposto que se reinventar não é anular. É verdade, né? Isso. Eu acho que a Márcia ainda pode falar um pouco melhor sobre isso, mas a ideia mesmo, quando foi de criar Reinvente, de trazer, é de justamente fazer com que as pessoas se conectassem com o seu próprio propósito, né? Exatamente. Aquilo que a maior parte delas tem, todos nós temos um propósito, em algum momento você vai descobrir. E para você descobrir e seguir com ele, você precisa se reinventar. E a gente se reinventa a cada momento, não é, Sim. Ana? A cada momento da vida. Então, é esse se reinventar que a gente precisa ter consciência e saber o momento de novamente se reinventar, não é isso? Sim. Na verdade, nós somos seres cíclicos. Então, nós vamos viver ciclos. Não é só do lado de fora. Porque quando a gente olha para o mundo está o tempo todo. Nós vivemos um mundo pós-pandêmico extremamente globalizado, onde a velocidade das informações voam na velocidade da luz. Isso é um fato. Sim. Mas quando nós olhamos para dentro, biologicamente, nós também somos cíclicos. Sim. Então, nós precisamos entender que essa transformação, que é se reinventar, isso é extremamente necessário. Mas isso não pode ser um fator que te faça acreditar que aquilo que você já viveu não serve para nada. Sim. Por quê? Porque, na verdade, se eu coloquei aqui no meu livro, né? Se apaixone pela sua história. Aprenda a se apaixonar sobre a sua história.
Então, um outro ponto que eu vejo como se reinventar é olhar para uma circunstância, para uma vivência, para um aprendizado e dar um novo significado. Isso também é se reinventar. Sim. Olhar para algo que talvez tenha uma conotação negativa para você, para sua memória, para aquilo que você, para o significado que você deu, e dar um novo significado e entender que aquilo ali fez parte para que você crescesse, para que você evoluísse. Então, nós precisamos entender que existe uma necessidade de sermos transformados e biologicamente isso acontece, por exemplo, quando encerra a cada dia um ciclo circadiano, né, do dia e aí ao encerrar da noite, que isso é necessário para quê? Para renovar a sua mente. Sim. Fisiologicamente. O tempo de dormir, o tempo de descanso é um tempo, olha só, o que o cérebro faz quando a gente descansa, quando você dorme? Ele varre, ele faz uma limpeza. Tudo aquilo que é excesso, aquilo que não serve, ele tira aquilo tudo e fixa as memórias importantes, os aprendizados. Por isso que é tão importante o descanso. O que está acontecendo ali nesse ciclo circadiano? O que está acontecendo aí nesse momento em que você deita para dormir à noite e descansa? Uma renovação. Se reinventar é tirar esse excesso. É tirar aquilo que não serve mais para esse ciclo. Ok, mas isso não quer dizer que você vai abrir mão de tudo. Senão você, se ao dormir, um exemplo, eu esquecesse de tudo que eu vivi, anulasse tudo, eu seria diagnosticada com Alzheimer. Sim. Não é tudo. Não pode ser tudo. Por quê? Porque a nossa vida, o agora, é construído com uma base, com uma semente, com uma plantação. Se eu pensar na vida como um edifício, as vivências anteriores servem como um alicerce. Sim. Até para aquilo que eu não quero ser mais. E como agora a pastora falando sobre isso, até depois você pode falar um pouco mais da sua formação e até uma pergunta que eu quero fazer em relação a isso, porque além de pastora, a Ana é também mentora, ela Eu sou especialista em neurohappiness, né? Que é a ciência da felicidade. É a minha área de pesquisa hoje. A ciência da felicidade, ela une neurociência, psicologia positiva e espiritualidade. Não a espiritualidade no sentido da religiosidade, mas a espiritualidade no sentido de fé, de relação com esse ser superior, que na minha concepção eu identifico como Deus, eu creio em Jesus, mas hoje nós temos ciência mesmo. Então, a ciência da felicidade é uma ciência que vem embasando todos os comportamentos, atitudes que levam um indivíduo a ter uma vida mais feliz. E nessa sua trajetória, só uma perguntinha que agora eu fiquei muito curiosa, mas nessa sua trajetória, Ana, de pesquisa, de auxílio, de trazer felicidade, a busca plena, né, para as pessoas, que eu acredito que você tem auxiliado milhares de vidas. Como que é? Porque eu acho que, falando do descanso, desse renovado, se reinventar, eu acho que nesse lugar é onde as pessoas mais são atacadas hoje, né? No descanso, no ter o prazer, onde a gente pode... Como é que a gente fala? Quando a gente consegue desfrutar das coisas e não só contemplar. E muito mais também quando a gente precisa se reinventar, quando a gente se afasta do nosso propósito. Sim. Porque acho que a questão de se reinventar, ela está muito mais ligada no se afastar da nossa essência. Porque no decorrer da vida, até eu vou dar a pastora já tinha dado um spoiler aqui, mas ela fez um lançamento international do seu livro, Sim. O Poder do Perdão, que ela lançou em Dubai e em Portugal, né? Portugal, pastora. Lisboa. E breve vai ser lançado aqui no Brasil também. Mas ela fala também um pouco da trajetória da sua vida. Sim.
E eu lembro, porque eu já li um pouquinho, que você fala também de como foi poder passar por tantas dificuldades na vida. E as pessoas, acho que todo mundo tem isso. E ainda assim conseguir se levantar e viver o seu propósito, viver a sua essência, viver o que você foi nascida para fazer, né? E eu acho que essa questão de você poder auxiliar hoje outras pessoas a viver a sua plenitude, a sua essência, o seu propósito, qual que é a maior dificuldade, né? Como que consegue nesse mundo maluco que a gente vive? Olha, o maior desafio que eu percebo hoje, dentro da atualidade, nós temos índices para isso, né? O Brasil, no ranking de países ansiosos, lidera com muita força, de pessoas ansiosas, né? Então, nós somos um dos países com as pessoas mais ansiosas do mundo todo. A maior dificuldade hoje, que eu percebo, principalmente dentro da nossa cultura no Brasil, é estar no agora. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem uma presença digital. Eu tenho a responsabilidade e, ao mesmo tempo, a honra e o privilégio de ter um posicionamento no digital. Então, eu estou presente nas redes sociais, especialmente hoje no Instagram, mas quero me posicionar mais também no YouTube, TikTok, né, que é necessário. Mas eu tenho uma presença digital e eu influencio, né, diretamente mais de 50 mil pessoas que estão ali dentro da minha rede. Mas mesmo tendo esse encargo e essa responsabilidade de ser alguém que tem uma presença digital, uma influência digital, nem todos os momentos da minha vida estão ali, sim, diante das câmeras. Então, por exemplo, talvez quando eu estou, por exemplo, num momento religioso, num momento de culto, por exemplo, eu filmo um pedacinho e acabou. Só para estou aqui, para marcar o endereço ali onde eu estou, até para que mais pessoas possam ter acesso àquilo que está sendo bom para mim. Mas me choca durante, por exemplo, uma adoração inteira, todo mundo com a câmera filmando durante toda a canção. Você pegar um trecho e botar no seu stories, eu acho que é super louvável, para que outras pessoas tenham acesso. Mas se você gravar durante todo o período da adoração, quem adorou? O maior desafio nos dias de hoje é estar presente no agora. Nossa. Então, às vezes, algumas pessoas até sentem mal, falam, mas, poxa, não me marcou. Querida, se eu sentei com você, se eu estive com você num ambiente e eu não gravei nada desse ambiente, pode acreditar. Ou gravei muito pouco, ou até esqueci de tirar a foto. Eu estava presente. O que acontece? Eu estava presente. Mas é muito bom, Ana, você falar isso, porque as pessoas, às vezes, eu vejo a facilidade que você tem, onde você está, para fazer um stories, para realmente mostrar que você está aqui, que você está ali. Mas as pessoas esquecem que você também tem problemas lá para resolver e que até eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque no seu caminho, no seu processo, então você tem os seus filhos, né? Você Sim. tem o seu esposo, você explicou que o seu esposo tem um problema de saúde, você está ali ligada a tudo, não Sim. é? Essa questão de se reinventar ou essa questão de não se anular, não é? Porque você tem que estar... Você tem que estar cuidando da família, da casa. Você é mentora dos seus mentorados. Você é pastora. Sou empresária também. Você é empresária, você lançou seu livro. Você tem que estar aqui, você tem que estar ali. É a Mulher Maravilha dos dias de hoje. Exatamente. Mas isso não quer dizer que você não tem problemas e que você tem que estar focado. Tem alguns momentos que você tem que estar mais de olho na sua família. Não é? Mas você não pode apenas olhar na sua família, porque você tem toda essa vida, você tem todo o seu propósito, você tem vidas para transformar, não é? Como é isso? Porque tem pessoas que se anulam ou em algum momento, nesse momento eu não posso falar para pessoas
porque eu tenho que cuidar dos meus filhos. Porque nesse momento eu não posso falar para pessoas porque eu estou cuidando do meu marido. Nesse momento eu não posso. A Ti me colocou bem, ó, como é que você faz tudo isso? Essa questão de se reinventar a cada dia, é se reinventar quando cuida da família, eu entendo, né? É se reinventar quando você tem um problema de saúde, é se reinventar quando você tem, ou qualquer outro problema nesse caminho. Você viaja, quando você volta, você pode ter um problema na família, que você não vai fazer um vídeo, não é? Para mostrar, olha, eu estou aqui hoje com meu filho com problema, olha, eu estou aqui hoje com meu marido com problemas. Então, como passar isso para as pessoas, que elas não têm que se anular em um problema na família, enquanto você encontrar aquilo que é você que tem que passar, é aquilo que é você que tem que lidar, é aquilo que é você que tem que se reinventar. Então, vou até conectar com o que a gente estava falando sobre o que significa, né, essa questão de contemplar qual é o maior desafio dos dias de hoje. E aí eu estava falando que o maior desafio dos dias de hoje é estar no agora. E para estar no agora, o indivíduo ele precisa aprender a selecionar, a conseguir ter um olhar para as circunstâncias e entender quais são as prioridades naquele momento. Esse é um ponto. Qual é a prioridade nesse momento? Nós precisamos entender que, no tocante à vida, ela não é só o trabalho, ela não é só a relação familiar, ela não é só relação com parentes, ela não é só relação com filhos. Ela tem, vamos dizer, pelo menos, no mínimo, 11 pilares que precisam estar ajustados, alinhados, para que você tenha uma vida sistêmica, para que você tenha uma vida de qualidade. Isso vai passar pelo emocional, até o seu pilar servir. E finanças, trabalho, faz parte disso. O que a gente precisa aprender, e isso tem a ver com estar no agora, é entender agora, nesse momento, qual é a prioridade. Uma coisa é fato. Sempre deve ser prioridade a sua relação com Deus, que se conecta com a sua relação consigo mesmo. O autoconhecimento, a saúde das suas emoções, porque se isso não estiver bem, nada mais vai bem. Esquece, uma mãe que não está bem emocionalmente, um pai que não está bem emocionalmente, não é um bom pai. Uma mãe que está desequilibrada emocionalmente, ela não vai ser uma boa mãe. Então, é a sua relação com Deus, a sua relação consigo mesmo, que vai passar pela sua saúde emocional, pela sua saúde física. Isso é uma responsabilidade. Cuidar da sua saúde é responsabilidade sua. Nem Deus vai fazer isso por você. Então, a prática de atividade física, o cuidado com a sua alimentação, manter-se ativo, isso é responsabilidade do indivíduo. E isso vai resplandecer, isso vai interferir em todos os outros pilares. Outro dia eu estava tendo uma conversa com um grande empresário aqui de São Paulo, dono de uma grande empresa de concreto, né? Então, um abraço para você, Diego, da Superbase. Eu estava conversando com o Diego, e o Diego, no último ano, ele simplesmente construiu um corpo extremamente musculoso. E eu tô esse caminho também. E eu estava falando para ele, falei assim, Diego, você sabe que hoje, para mim, é até difícil confiar, de verdade, meninas, de verdade, parece esquisito, né? Mas não polemizem, por favor. Mas é difícil até... Abre o coração. Abre o coração. Não quero ofender ninguém, mas eu consegui zerar a gordura visceral, gordura abdominal, com treino, com alimentação. E sabe que para mim é difícil confiar hoje em alguém que tem um abdômen desse tamanho e fica tranquilamente consumindo carboidrato, açúcar. Porque, olha só... Comedores de açúcar. Comedor de açúcar. Não, mas comedores de açúcar à parte, é difícil acreditar que alguém que não consegue se cuidar com carinho, cuida bem de outras coisas. As empresas hoje,
ao contratar líderes, CEOs, escolher pessoas para poder estar à frente dos seus times, analisam se essa pessoa pratica atividade física. Maratonista demonstra que a pessoa é perseverante, que ela tem capacidade, sabe, de ter disciplina, foco, atenção. Por quê? Como cuida da família. Como ele cuida da família, como é que é a relação com as outras pessoas. E, aliás, valorizam muito mais essas competências do que capacidade técnica. Porque a capacidade técnica você treina, faz curso, aprende mais coisas sobre aquela atividade profissional. Agora, a autoconsciência, isso, se você não se permitir, se você não estiver aberto a aprender, a se desenvolver, esquece. Então, quando a gente pensa, e eu falo muita coisa, né? Mas eu vou para lá. Sim. Quando a gente pensa nesse equilibrista, ou nessa mulher equilibrista, que precisa equilibrar vários papéis, primeiro, você diz assim, é porque a gente tem que. Não, você não tem que nada. Você precisa entender quais são as prioridades. Porque se a gente entra no tem o quê, você começa no ativismo, faço, mas não sabe por que está fazendo, para onde está indo. E aí eu volto para a contemplação. Eu preciso estar no agora. Eu preciso entender o que está disfuncional. O que não está tendo o resultado que deveria estar tendo. Qual o pilar da minha vida. E quais são os ajustes que eu preciso fazer para que eu tenha uma vida sistêmica. Eu tenha uma vida plena, uma vida abundante, para que eu possa desfrutar do agora. Porque quando eu falo de pessoas que estão o tempo todo filmando, eu estou falando de pessoas que estão, como é que eu posso dizer? Inebriadas com a dopamina. Por exemplo, das redes sociais. Ou a dopamina do açúcar, ou a dopamina da comida hipercalórica, ou a dopamina do sexo, estão distraídas. Ou a dopamina do dinheiro. Tem muita gente anestesiada com o dinheiro. Sim. Só que isso gera uma lepra. Lepra, Ana? Hoje conhecida como rancenias, mas estou utilizando realmente uma linguagem pejorativa. A doença da insensibilidade. Eu não sinto mais, eu não contemplo mais, aí eu não consigo mais manifestar gratidão. Querida, gratidão, ela é curativa para o cérebro. Aí eu vou voltar para a ciência da felicidade. Mas você só consegue ser grato pela família que tem, pelo amor que tem, pelos filhos que tem, pelos negócios que tem, se você estiver no agora. Sim. Verdade. Se eu estiver anestesiada, inebriada com tudo, eu não consigo nem perceber. Eu não percebo que eu estou adoecendo, que eu estou doente, que eu estou inflamada, cheia de gordura. Eu também não percebo que o meu filho está precisando de um olhar, de um beijo, de um cheiro. É tudo a mesma coisa. Eu não percebo que o meu parceiro, a minha parceira, está precisando de amor. E aí, chega um dia que esse parceiro, essa parceira diz, tchau, não mais. E aí a pessoa vai dizer assim, mas de repente... Não, Do não nada. foi de repente. Do nada. Do nada. Não foi do nada. E nunca é do nada. Nunca de repente, né? E nunca é. O de repente demora anos. E não é Sim. tanto para as coisas boas quanto Quanto para as pras coisas coisas ruins. Sim. Porque as coisas boas, todo mundo fala assim, de repente a fulana tá É. lá. Mas não é de repente, né? Do nada ela tá lá A gente volta porque eu estava falando, porque a gente estava falando no início. A vida, ela é uma construção. O de repente, o de repente é uma junção de inúmeras etapas, de inúmeros ciclos circadianos, de dias e noites, quase você viveu construindo algo. Ô, Ana, e essa disfunção, você acha que está atrelado ao quê? As crenças, está ligado ao nosso espírito, à nossa alma, ao nosso físico, ao algo que aconteceu, algum trauma?
esses hábitos, como mudar isso, fazer essa mudança de pensamento, essa mudança de hábitos, não sei. Como reinventar Como essa mente, reinventar, né? porque Essa mente viciada. realmente É um treino, né? É um treino, é né? uma dificuldade que hoje eu nem sei quantos % da população sofre com algum desses vícios que você comentou, Eu porque acho que realmente a gente pode até checar aqui alguns índices. é uma dopamina que realmente é a dopamina que... Então, o que a gente precisa entender? Nós não vamos viver sem a dopamina, é necessário ter. O cérebro, ele vai sempre precisar de um vício, né? O vício, vamos trazer a comparação aí de vício e hábito. O vício é aquilo que te gera prejuízos e o hábito é aquilo que te gera benefícios. A questão é que o nosso cérebro ele foi formulado para a construção de hábitos, para repetir comportamentos mesmo. Até porque isso vai diminuir o gasto de energia. Então, o cérebro ele sempre vai buscar, assim, sentir mais prazer, fugir da dor. Isso é natural. Nós somos construídos assim fisiologicamente. Só que a tomada de consciência te faz escolher quais são os hábitos. Por isso que o meu posicionamento, ele é acima de tudo. Eu sou uma educadora. Sim. Eu educo pessoas. Quando eu educo os meus mentorados, então, seja numa palestra, seja num seminário, seja, enfim, num congresso, ou seja numa mentoria individual, eu estou sempre com uma fala de educação, de desenvolvimento, de acréscimo, de levar você além. Então, no âmbito de vista, por exemplo, espiritual, toda essa distração é uma armadilha do inimigo. Se você for olhar historicamente, por exemplo, o Antigo Testamento, o povo de Israel, quando estava no Egito, o que os fazia escravos? O que os fazia escravos é que eles eram mantidos o tempo todo ocupados, fazendo carvão, trabalhando duro. Aliás, você sabe dessa história. Não, e é incrível como a gente está em 2024 e é a geração que mais se mantém ocupada ainda. Então, Né? não, já dizia... Olha, é a geração do burnout, que as pessoas não param de trabalhar um minuto. Já dizia Salomão que nós precisamos entender que a nossa mente, quando você está com a mente muito ocupada, quando você está sobrecarregado, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, você vai fazer no automático. Então, por que eles se mantinham ocupados ali? Né? Por que Faraó mantinha os ocupados? Claro, eles eram escravos. Tá. E o que os fazia escravos? Fazer repetidamente algo que nem sabia por que estava fazendo. Sem propósito. Robotizado. Aí o que Salomão dizia? Mecânico, sistema límbico. Sim. Aí eu vou trazer assim, sistema límbico. Sim. Está fazendo, não sabe nem por quê. O que acontecia? O que a Bíblia vai dizer? Que você precisa entender que você precisa cuidar da sua mente. Então, por que Faraó os mantinha ocupados? Porque toda vez que você está fazendo muitas coisas, e principalmente sem saber o porquê está fazendo, isso vai te fazer escravo. Isso é uma escravidão. Quando eu trago essa comparação com o povo de Israel, do que eles estavam vivendo no Egito, o que os fazia viver como escravo era estar dioturnamente ocupados, sem ter uma clareza do porquê estavam fazendo aquilo e sem ter um objetivo. Então, tudo aquilo que você faz repetidamente e é algo negativo, vai ser um vício. Mas eu posso substituir. Você perguntou, como que eu faço para poder treinar a minha mente? E aí a Márcia falou também, né? Isso é treinável. Eu preciso substituir. Já que a minha mente, ela foi programada para buscar o prazer, fugir da dor. Eu preciso, e ela vai sempre
construir hábitos, quer dizer, a mente ela vai ser sempre viciada, vamos dizer assim, eu preciso transformar os vícios em hábitos. Quer dizer, eu preciso transformar comportamentos destrutivos em hábitos saudáveis. E aí você vai, a cada dia, fazendo de novo, até que aquilo que não era prazeroso se torna algo prazeroso, se tornou um hábito. Por exemplo, eu nunca gostei de prática de atividade física. Eu não gostava do ambiente da academia, até mesmo porque eu sou cristã, já sou cristã há muitos anos, e eu era extremamente religiosa. Então, eu achava, porque eu me converti, eu frequentava baile funk, eu dançava no baile funk, sempre tive um corpo muito bonito. E eu fui construindo uma mentalidade em que eu achava que acho que talvez até de forma inconsciente, mas se eu tivesse ali treinando, tivesse com o corpo em forma, forte e tal, que eu não seria tão espiritual. E muita gente vive isso. Só que também a glutonaria é um pecado citado na Bíblia. Não tem na Bíblia citando que você não tem que praticar atividade física e nem que se você usar cropped você não vai para o céu. Não está dizendo lá. Isso é invenção. Te enganaram, hein? Quem disse que quem usa cropped não vai para o céu. Eu não vou usar cropped na minha reunião dentro da empresa. Mas lá na academia normal, tá todo mundo de cropped. Fica tranquilo. Ah, tá bom. Você pode, se você se sentir mais confortável, você pode usar uma camiseta. Não é por aí. O que eu quero dizer para você que a glutonaria está citada como um pecado. E no meu caso, o que eu vivi ao longo de mais de 20 anos? Toda reunião, no final da reunião, tem salgadinho, docinho, bolo, chocolate, enfim. E tá tudo certo. Só que eu tô envenenando o meu corpo. Quantas vezes eu não conseguia ajoelhar? Que o joelho estava inflamado. Que eu doía. Eu já fiz viagens que eu não consegui ter fôlego. E aí começa a pregar, puxando ar, porque tá com pouco condicionamento físico, minha irmã. Se você não cuida do corpo, você compromete a mensagem. O mensageiro que não cuida do corpo compromete a mensagem. A maior parte de líderes espirituais morrem de problemas cardíacos. Então, assim, eu não posso determinar qual vai ser o dia da minha morte, se eu vou morrer cedo, se eu não vou, mas eu posso cuidar do meu agora. Porque se acontecer amanhã, é porque chegou a hora. Sim. Deus chamou, papai chamou, vem junto de mim e tá tudo certo. Mas eu não cooperei para antecipar isso. Então, tá vendo? É muita coisa, né? Muita coisa. E se o corpo é um altar, por que não cuidar, né? Do seu, não, que os pastores não então, pregam. Na verdade, Ana, dá para concluir, então, que tá tanto espiritual, quanto racional, quanto emocional. Está interligado. Interligado. Time, não tem como falar de alta performance, de verdade. Não tem como falar de alta performance sem um cuidado integral. Corpo, alma e espírito. Se eu estou cuidando da espiritualidade, legal. Mas eu não cuido do corpo, tá faltando algo. Uhum. Olha, tem uma coisa que eu falo e é uma máxima para mim, de verdade. Quando alguém, por exemplo, casado, não cuida do corpo, não cuida da saúde, é egoísmo. Porque você vai, em algum momento, negligenciar algo para o seu parceiro ou para a sua parceira. É egoísmo, não se cuidar. E aí você citou, né? Eu tenho um caso familiar, o Robson, ele tem uma doença muito grave, o rim dele não funciona, né, hoje. Então ele é obrigado a fazer hemodiálise dia sim, dia não. Ele é o meu melhor amigo, meu parceiro da vida. Mas eu sempre fui muito clara com ele em relação ao cuidado com a saúde. E isso foi uma coisa assim, que me machucou muito. Porque tem uma frase que até esses dias eu falei com o Bochecha sobre isso. Que ele estava falando algumas coisas, até no filme O Nosso Sonho,
O Claudinho, muitas vezes, ele tem insights, como se ele já soubesse. Até quando antes dele morrer, no dia antes dele morrer, ele não queria estar naquele show. Anos antes, teve situações que ele falou para o Bochecha: eu quero que você dê para minha filha esses CDs quando ela fizer, esse DVD, sei lá, quando ela fizer 15 anos de idade. Então, assim, caraca, ele sabia. Então, tem uma frase, assim, que é uma máxima minha. E eu falei para o Bochecha essa frase esses dias. A gente sempre sabe, mesmo sem saber. Você sempre sabe, mesmo sem saber. Especialmente quem é espiritual. E eu sentia que ele estava doente. Há anos. Eu falava para o meu marido. E eu falava para ele: se cuida. Se cuida. E ele: não, você vai viajar? Eu vou aproveitar que você está viajando, vou fazer um estrogonofe de salsicha. Porque, tipo, eu não... É um tipo de alimento, embutidos e tal, que eu não... Sabe, não gosto de ter em casa. Dizer que, às vezes, quando eu não tô, tem alguma coisa prática lá e para os meninos poderem comer rapidamente. Tem uma linguiça lá. Eles gostam, de vez em quando. Eu não sou radical, não sou extremista. Mas, poxa, não é um alimento diário. Sim. Não deve ser um alimento de um adulto. Um adolescente que ainda pratica, sabe? Meus filhos praticam horas de atividade física. Então, uma vez ou outra, ok. Uma vez na semana, deixo eles fazerem um hambúrguer em casa, um cachorro quente, ok. Mas não pode ser o estilo de vida de um adulto. Então, eu falava para ele: eu não tomo refrigerante há mais de 15 anos, gente. Eu sei os gatilhos fisiológico que a minha família tem para ter diabetes. Então, despertar esses gatilhos ou não, é responsabilidade minha. Eu vi a minha avó na cama, sem poder andar por causa da diabetes. Então, assim, um adulto que não cuida da saúde, não está pensando nos seus filhos, nos seus futuros filhos, não está pensando no seu parceiro, no seu parceiro, no seu futuro marido ou na sua futura esposa. Que esquece. Se você tem uma distensão abdominal extrema, esquece que aquela historinha de barriga grande é calo sexual é mentira. É historinha. Não vai ter performance sexual. E sexo faz parte da vida do indivíduo. Ah, não é importante. Não é importante até faltar. Sim. Deixa faltar para você ver se é importante ou não é. Então, todos esses comportamentos fisiológicos... Então, o sexo produz também dopamina. Tudo isso é importante. A questão é como eu estou produzindo. Então, eu atendo inúmeras pessoas que estão produzindo dopamina no joguinho. Que, aliás, o vício em joguinho é um dos males. Você perguntou a pior coisa que tem? Vício em jogos. Vício em jogos. Tá? Você está com tudo muito perto, o aplicativo do banco está do lado do aplicativo do jogo. Joga, vou tentar de novo, liberou dopamina e tal, agora eu vou, dessa vez eu vou ganhar e tal. Acabou o dinheiro, vou lá, pego um empréstimo no banco ali, rapidinho no banco digital, liberou, tá na conta, vou lá, aplico de novo no joguinho. E aí você produz toda a sensação de prazer no joguinho, chega à noite. É realidade. Substituiu. Quanta gente que está dormindo com o celular e o parceiro adormeceu do lado e você nem viu. Olha quantos males. E aí eu estou falando do prazer, continuo falando desse prazer. Eu continuo falando de hábitos, eu continuo falando de vícios. Então, a tomada de consciência precisa te fazer tomar decisões. Eu quero viver os meus vícios ou eu quero viver os meus hábitos. Uma coisa é fato. O cérebro está sempre buscando prazer. Sim. Você vai colocar seu prazer em quê? Você vai se entorpecer em quê? Então, quantas pessoas que, por exemplo, tinham vícios em substâncias ilícitas
se entorpecia com substâncias ilícitas e substitui esse vício por um hábito de ir à igreja, de orar, de liberar hormônios de prazer através da oração. E, aliás, a gente tem tecnologia, hoje, dentro do meu atendimento individual de coaching ou da minha mentoria, eu associei a neurometria, por isso que hoje a gente tem o Instituto em Neurohappiness, que é um mapeamento do cérebro em tempo real. Então, eu consigo ver como se o cérebro reage a comer um doce ou fazer uma prática de gratidão. Tudo isso molda seu cérebro. Agora, você precisa escolher. Como é que você quer moldar? É muito mais simples produzir prazer, sensação de bem-estar, comendo um doce. Só que ela vai te dar uma recompensa. Peso, corpo inflamado, diabetes, pré-diabetes, um lipedema, né? Ou aumentar essa inflamação, porque o lipedema é uma doença inflamatória. Ou você pode produzir prazer acordando 5:30 da manhã, colocando seu cropped e indo treinar. Eu substituí. É isso. Eu substituí. Entendeu? Eu que não gostava de academia, que não gostava do ambiente da academia, entendi, principalmente, que praticar pilates me mantém no agora. Não tem como estar no celular e, ao mesmo tempo, praticar pilates. Sim. Não tem como estar pensando sei lá, no que fulano postou e, ao mesmo tempo, treinando bíceps. Pega um peso, sabe? E, ao mesmo tempo, não tem como, você vai falhar. Praticar atividade física te mantém no agora. E, cientificamente, faz produzir novos neurônios. Renova a sua mente. Então, quer reinventar a mente? Pratica atividade física. É cientificamente comprovado. Antigamente, as pessoas tinham uma crença que quem praticava atividade física eram pessoas ignorantes. É verdade. Só que a ciência não comprova isso. O que a ciência mostra é que quanto mais atividade física você pratica, mais você consegue estar focado no agora, mais saudável o seu cérebro é. E aí? Tá vendo como tudo é uma questão de ótica? Isso quer dizer se reinventar. Sim. Eu me reinventei dentro desse aspecto. E aí eu posso reconhecer, como reconheci para vocês, que eu era extremamente religiosa e estava fazendo tudo errado. Porque eu estava obesa, pré-diabética, correndo risco de comprometer a minha mensagem. Porque o mensageiro poderia, em algum momento, não conseguir mais entregar a mensagem, porque o corpo não conseguia acompanhar. Ok. Mas isso, eu não quero invalidar tudo que eu vivi ao longo dos 20 anos. Eu cresci muito espiritualmente. Eu vivi coisas incríveis em Deus. Ok. Aí eu volto para o que eu estava falando. Quais são as prioridades? Aqui tá legal. Vamos manter? Vamos manter. Acordo, começo a fazer minha meditação, eu oro durante as minhas caminhadas. Mas a prioridade hoje é cuidar da saúde. Ana, e o que te levou a ter esse lifestyle hoje? Eu não sei se pode dar algum spoiler do seu livro, mas qual foi a sua trajetória, assim, de uma forma breve? O que te levou a ter essa mentalidade hoje? De verdade, ver o meu marido tão jovem, doente. Quantos anos ele tem? 46 anos. É muito jovem. 46 anos, com o rim parado, sabe? Tendo que fazer hemodiálise assim dia não, entendeu? Na fila do transplante. Primeiro, que eu falo para ele, você não estava no agora. Você estava inebriado. Porque eu falei, você sempre sabe mesmo sem saber. Então, eu sabia que ele estava doente. Porque eu olhava para ele, eu sentia a respiração dele. Eu sentia os momentos que ele estava ofegante. Mas ele não estava no agora. Porque ele não percebeu um órgão morrendo dentro do corpo. E o ruim, e talvez o bom, que muitas pessoas percebem isso, né, Ana, antes de acontecer alguma coisa, né? Meu marido fumou a vida inteira, durante quantos anos? E o último cigarro que ele fumou foi quando ele teve o AVC. Foi no dia do AVC. E aí, assim,
ele fazia atividade física, mas ele fumava, ele bebia. Ou seja, eu aproveito a vida, né? As pessoas têm uma ideia de aproveitar a vida, de aproveitar tudo que tem, que passa por ela. Quer dizer, vivendo passa... os vícios. Sim, e a vida ela tem coisas boas e coisas ruins. Você precisa saber a forma de aproveitar a vida, né? E na minha família também, Ana, não teve, não se falava sobre esporte. A aula de educação física na escola era quando a gente fazia o esporte. Então não tem. Mas eu percebo que com o passar dos anos, a gente vai enxergando a necessidade. Igual, eu sei que eu cuido melhor do meu marido quando eu estou naquela fase de atividade física direto, com personal, correndo, andando, mudando a minha alimentação. Na minha casa hoje a gente já mudou muito a alimentação, mas isso foi depois que tudo aconteceu. Sim. Entendeu? Então a gente leva assim, ó, quando que vai cair a ficha? Eu sei que cuidar do corpo, que cuidar do meu lado espiritual, que cuidar da minha família, que cuidar de tudo. A gente tem que saber fazer, né, cada um. É por isso que às vezes a gente fala sobre mentores, né? A gente precisa de mentores, porque são eles que nos ajudam a enxergar isso, a fazer cada coisa dentro do... Você tem que dividir o seu dia em fazer a sua atividade física, em cuidar de você. Eu agora, você falando sobre isso, sobre o esporte, sobre a atividade física, eu me toquei que o melhor momento, quando eu melhor cuidei da minha família... Reformou, né? Exatamente, foi quando eu estava mais focada na minha atividade física. Exatamente. Só que a gente se auto-sabota. Uhum. A gente se auto-sabota. É a primeira coisa que corta, né? Sim. Para Ou de que nem fazer. prioriza. Porque que é uma não questão prioriza. cultural. Sim. Viu ela falando? Na minha família. Marcinha, não é só na sua família. Sim. Nas famílias em geral. Por isso que é uma responsabilidade. Eu assumi essa responsabilidade de ser a irmã do coque que pega peso mesmo. De decidir ser uma coroa forte. Sim. Entendeu? De poder mostrar o meu antes e depois, com aquela barrigona, sabe? Daqui a pouco vou mostrar. Os críticos vão falar do meu tanquinho quando eu mostrar, mas eu vou mostrar porque é didático. Sim. Eu vou mostrar porque é didático. Vou mostrar a minha barriga distendida e vou mostrar o tanquinho. Quando começar a aparecer os gominhos, de vez em quando eu dou um spoilerzinho para vocês verem que funciona e que sempre é tempo. Mas é o que eu te falei, é o que eu falei aqui para vocês. Primeiro Deus, depois sua relação com você mesmo. Porque você citou a experiência do Arnaldo. Sim. E é triste, você tem uma história parecida com a minha. Sim. Querendo ou não, essa era a vontade dele? Não era, Não. mas foi egoísmo. Fumar, beber. Por quê? Falta para você. Sim. Falta para você o cuidado. Falta para você a presença. Faltou para o Igor. Sim. Então, hoje ele não pode entregar a performance. Ele criou um negócio incrível que hoje ele não pode tocar. Sim. Sim. Entendeu? Puxa, vale a pena isso? Então, é parar para pensar. Então, a minha responsabilidade hoje, como educadora, como treinadora emocional, é dizer para você, ainda dá tempo. É hoje. Fuma o último cigarro hoje, mas não precisa ser o seu AVC. Sim. Fuma o último hoje, faz o seu último hoje, faz ser o fundo do poço hoje, para você começar a subir, não para você se enterrar, entende? Então, a tomada de decisão. Quando você não toma a decisão, alguém vai tomar por você. Então, por exemplo, eu não tomei a decisão de parar de fumar, o médico vai ter que tomar essa decisão por mim, que tipo, agora parou, acabou, você está na cama, está no leito, não dá mais para fumar, a mão treme, não dá para segurar mais. E as fugas, né, Ana? As fugas e as historinhas, né? Eu fumo porque eu me sinto relaxa. bem. Eu me sinto bem, eu fumo porque eu fumando, me dá o prazer, eu consigo substituir, né, uma situação ou um momento que eu estou passando, né? Eu como um doce porque vai me Tô com satisfazer. TPM. Não, e pasmem vocês. Eu tenho um preparador, que eu sou atriz, tem um preparador meu que ele fala que fumar, ele substitui, porque as pessoas hoje elas não respiram. Vocês acreditam? Que porque as pessoas não respiram, porque elas não sabem respirar, elas substituem a respiração por fumar. Olha que coisa. Olha que loucura, porque quando a gente está dormindo, a gente respira na forma plena, que é o... Sim. E no dia a dia a gente não faz isso. Sim. E por que as pessoas fumam? Pra respirar. Pra E eu fiquei pensando, gente, é verdade. Às vezes a pessoa fuma uma carteira Quer dizer, de tá cigarro. Respirando. Pra respirar. Porque Esse ela não comportamento que é para, fisiológico. que é fisiológico, porque ela precisa respirar, ela não respira. E ela substitui a respiração
por fumar. E eu fiquei em choque quando ele me Sim, falou a aquilo. respiração Faz à sentido. vida, ele respira o cigarro para a morte. Faz sentido. Porque- Só que ao invés de respirar para a vida, Exato. Sim. E a Respirando gente pra não, si. porque o ser humano não sabe respirar, ou porque a gente não respira no dia a dia. a gente não não para 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 pra respirar. para contemplar, Pra contemplar. para desfrutar. Exatamente. A gente precisa de meios, mecanismos que nos fazem respirar. E Faz sentido. eu fiquei em choque quando... E eu comecei a observar pessoas que fumam e realmente são pessoas ansiosas, são pessoas que... Tudo bem que a ansiedade hoje, a gente tem outros mecanismos que fazem a gente tentar, né, diminuir a ansiedade. Mas o cigarro, grande parte das pessoas que fumam é por conta que elas não param para respirar, porque elas não respiram, porque elas não utilizam. E às vezes é só parar para respirar e a gente não faz isso no nosso dia a dia, né? Você Precisa sabe de um que o choque. cérebro ele foi feito para poder ter essas paradas. Né? Sim, Os estudos meditação, científicos comprovam que o Contemplação. ideal é você ter períodos de foco e pausas, mesmo durante a atividade profissional. Então, foco e pausa. Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, eu vou dormir pouco, eu vou continuar, eu vou fazer e tal, vou continuar aqui porque eu estou em hiperfoco. Mas a produtividade já caiu. Você só está fazendo. Aí eu vou voltar lá para o povo de Israel, no Egito, queimando carvão. Você está ali fazendo, mas não está mais produtivo. Sim. Às vezes é melhor parar meio-dia. O que eu fazia muitas vezes quando eu vinha para o escritório aqui em São Paulo, né, que eu moro em Alphaville, tem uma certa distância, né, para chegar em São Paulo. O que eu fazia quando eu vinha para o escritório? Na hora do almoço, eu tirava 30 minutos do almoço para ir para um estúdio de pilates ou para fazer eletroestimulação, pelo menos. Poxa, o que é 30 minutos? Foi assim que eu comecei. Fui pegando gosto. Hoje eu pratico atividade física 7 dias na semana. Pelo menos 2 horas por dia de atividade física. Com prazer. Eu acordo 5h30 da manhã, alerta, assim, pronta. Tipo, daqui a pouco vou vestir meu cropped. A felicidade. Entendeu? Então, é substituir. Mas isso só vem com a consciência. Não precisa ser pela dor. Sim. Pode ser pela dor do outro. Ouvindo a minha história, ouvindo a história da Márcia, você decidir hoje, a partir de hoje, eu vou cuidar da minha saúde. Ok, mas muda. Nossa, eu já... mas- minha mentalidade, já tive vários Sim. cliques aqui. O Eu sei egoísmo. vocês aí em casa, mas eu fui Mas esse é o- profundamente impactada por essa conversa hoje. Isso que a Ana falou, o egoísmo, o fato de cuidado, é porque, na verdade, a gente só pensa na gente, Tá sentindo total. prazer sozinho. sozinho. Então, esse é para mim. Cadê? Cadê em volta? Cadê a sua empresa, os seus funcionários, a sua família? As pessoas que não é? dependem de As você. pessoas que dependem de você, as pessoas que você... Se nós estamos aqui pelo outro, as pessoas que você veio para transformar, Sim, o ser humano o ser humano. se realiza sempre no outro. Entendeu? Então, o seu propósito, o seu chamado, a sua empresa, o que você faz é para alguém. E também tem a questão da ambiência, né, Ana? Ambiência, porque... Então, quando eu falo assim de mudança de hábitos, aí vai entrar na ambiência. Sim. Pode falar. Porque se você tá... hoje eu não tenho amigos que fumam, entendeu? Mas eu já tive amigos que fumam, mas eu sei que essa mudança foi uma mudança... o aprendizado, tem coisas que eu vou eliminando. É aquilo que a gente fala, se você anda com 5 que você não está aprendendo com nenhum deles, vamos mudar, não é isso? E aí, eu não tenho mais, mas é questão assim, porque não é um lugar que eu quero estar. Sim. Não é um lugar que eu quero estar, não é um lugar que vai me agregar, que vai, não é? E se você começar a viver em pessoas que fumam, eu falo que eu me canso só de ver a Ana fazer atividade física. Mas cada vez que eu vejo a Ana, os stories da Ana fazendo, eu falo, gente, eu preciso. Opa, peraí, hoje eu não ia fazer minha bicicleta, mas deixa eu já fazer. Então, às vezes eu falo, por que posta, né, Ana, que cai Sim. naquilo? Por que posta? Porque a Ana consegue fazer tudo. A Ana consegue fazer atividade física 5h30. Na verdade, não é pra consegue gente- fazer tudo, ela prioriza. Ela o que prioriza. precisa ser feito. Sim, mas ela prioriza e faz tudo. Porque, Sim. olha, a Ana marcou o podcast com a gente. A Ana já levantou 5h30. A Ana já foi numa feira, né, Ana? No No evento. A Ana já cuidou de tive muita reunião coisa. Teve hoje. reunião. Tem os mentorados dela, tá aqui com a gente Tá aqui agora. maravilhosa, maquiada. Maquiada. Maravilhosa.
E Às transformando. vezes a gente não consegue nem levantar da cama e passar um batom. E por que você está aqui? Eu tenho certeza, porque você sabe que você vai transformar, através daquilo que você vai mostrar, né, do que você faz, dos seus hábitos, você vai transformar vidas, você vai Sim. mudar vidas. Você sabe assim, sabe, que um dia eu fui essa pessoa que assistia o outro treinando, né? É interessante que às vezes eu via pessoas treinando, tipo assim, a Bela Falcone, a Lude Carnevale, que é minha amiga querida lá de Alphaville também, entre outras. E aí eu olhava elas treinando, às vezes eu na cama, deitada ainda, tipo, 8h30 da manhã, 9 horas, acordando, lenta. E aí ligava o celular, estava ela já treinando e tal. E eu já tive essa sensação. Falei, caraca, tô atrasada. Acordei agora às 9. Tá bom, meu trabalho só começa às 10. Acordei às 9. Pô, mas a Lud já treinou há 2 horas atrás, que ela treina. 3 horas atrás, que ela treina às 6 horas da manhã. Tô atrasada. E aí eu comecei a admirar, comecei a honrar. Quando eu via alguém passar musculoso ou musculosa, eu olhava aquilo ali e eu falava, uau, isso é foco. Para construir isso aí não é do dia para a noite, não. É foco. É foco. Aí comecei a honrar, a admirar a disciplina da pessoa. Hoje, quando eu faço assim, parece, eu falei, opa, isso é foco. Então, é assim, o ser humano, ele aprende pela ambiência. Ele aprende, tudo é uma construção, é um aprendizado. Então, quando você escolher a ambiência, não é só quem senta na sua mesa. Sim. É quem também você ouve o podcast. Sim. É quem você assiste no que Instagram. Quem está que nas você tá suas consumindo. redes sociais, Entendeu? quem que você está ouvindo. Exatamente. E meu Os filho, livros que você tá lendo. a gente se As preocupou músicas muito. que você Que ouve. você está ouvindo. Leia A o gente se meu preocupou livro. muito. É, Ó, meu filho, ele tinha 130 quilos, né? Sim. E a gente tentou de tudo. E aí, quando nós levamos ele no endócrino, que ele fez o exame, e que ele tinha gordura no fígado, eu e meu marido, nós entramos em desespero. Mas o que nós fazíamos, né, para melhorar? Na nossa casa tinha refrigerante, bolo, doce, né? Porque o Igor teve rejeição à lactose até 5 anos. Então, não tinha isso. Depois que ele sarou da rejeição à lactose, você quis substituir. Então, de uma certa forma, a gente participou para ele ganhar aquilo. Sim. Não é? De uma certa forma, não, de toda forma. A gente participou. compensou. Então, quando a gente fez ele ver, porque ele virou a chave, sabe? Assim, você Não, tem ele é isso, você incrível. tem aquilo. Então, ele perdeu quase 50 quilos Foi. em um ano. Então, a E atividade... treinando, né? E treinando. E hoje ele treina todos os dias. Não, Ele e é treina incrível, todos os porque dias. como ele tem diagnóstico, né, de hiperatividade, Ah, a exato. prática da atividade física para neurodivergentes é remédio. Sim. Tá? Também para quem tem ansiedade, depressão, e não só as neurodivergências, mas também diagnósticos de doenças, ou de adoecimento, ou de... Mesmo que você esteja vivendo um momento de tristeza, enfim, a prática de atividade física, ela vai ajudar você a produzir hormônios de prazer. Pensa só, vamos pensar. Isso, bem. Quando uma pessoa pensa assim, ai, minha vida, nada está certo, eu não estou conseguindo nada, eu não estou indo bem. Porque isso acontece, pode acontecer com qualquer um. Está tendo problema nos negócios, puxa, tentei uma proposta, não consegui. Então, você está enchendo o seu cérebro de notícias ruins, ok? Sim. A Bíblia, eu vou falar agora, vou citar um outro trecho bíblico, que diz assim, ó, a esperança frustrada adoece o coração. Então, quando você espera muita coisa e está muito tempo tendo notícias ruins, você vai adoecendo. Isso a Bíblia diz. A ciência também diz. O que a atividade física pode mudar isso? Vou te dizer. Se você acordar, se propôs a treinar na noite anterior, você acordou, foi lá e treinou. Isso já vai produzir um senso de recompensa no seu cérebro. Puxa, consegui. Sim. Então, você já começa o seu dia com esse reforço positivo. Isso aumenta a sua autoestima, isso aumenta todos os recursos cerebrais para aquilo que você precisa fazer durante o dia. Seja entregar um currículo, seja entregar uma proposta, seja fazer um teste para uma peça nova. Você já vai com aquela recompensa interna de que você é capaz. Porque você acordou cedo, foi lá e fez aquilo que você se designou a fazer. Vamos dizer o contrário.
você se propõe a treinar à noite. À noite, você se propõe, amanhã eu vou acordar, se der, vou treinar, vou tentar treinar e tal. Aí você acorda, não faz. Você já vai começar o seu dia com essa sensação de fracasso. Poxa, sou ruim mesmo, hein? Olha lá, a Ana treinou de novo, então eu aqui tomando esse cappuccino cheio de Nutella, comendo esse pão cheio de queijo. Inconscientemente, seu cérebro já vai dizer, não adianta mesmo. Você não vai ser fitness nunca. Pronto. Você já tem comunicação interna suficiente para fazer o seu dia uma droga. Para você olhar para o Instagram e sentir inveja. Porque é um sentimento natural. Ana, eu não estou... Você está dizendo isso, eu ainda não estou no seu nível de 7 dias por semana, mas a diferença de quando chega a pessoa que trabalha lá, que ajuda em casa, quando ela chega que você fez atividade física. Que você já fez e que ela chega, bom dia! Você está mais animada, sua conversa é outro papo, é outro, o que fez, que não sei o que. Fala mais forte, né? Fala mais forte. E quando você não fez, você acorda, só faz a devocional que ela chega, bom dia, bom dia. E a gente chega mais animado também aqui. É um bom dia para um, é um bom dia para o outro, é um bom dia para o... Sabe, é diferente o dia que você faz. Mas é um construir. E são hábitos angulares. Foi legal você falar isso, porque, assim, são hábitos que puxam outro hábito. Por exemplo, eu tinha dificuldade de fazer meus stories, de fazer um posicionamento digital. Porque se você acorda lento, aí até que você desperta e tal, já está na hora de atender o cliente, já está na hora de fazer um almoço, enfim. Acordar mais cedo, tomar meu pré-treino, meus suplementos e tal, e treinar, conectou com outro hábito, que era uma necessidade, que eu era muito cobrada por me posicionar mais na internet. Então, eu já estou mais animada. Eu vou lá, bom dia, levanta dessa cama. Vamos lá, menina, porque gente feliz não fala mal da vida dos outros. Então, mais felicidade, mais amor, mais felicidade, porque gente feliz não fala mal da vida de ninguém. Pronto, me ajudou a levar minha mensagem. Aí eu trago uma reflexão, algo que eu estou pensando. Geralmente aquilo é algo que eu pensei durante a minha caminhada até chegar à academia. Porque eu caminho 1 quilômetro, 2 quilômetros até chegar à academia. Pronto. Então, são coisas que, se você reinventa um hábito, vai gerar vários outros hábitos positivos. E não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas também, né? Impacta na vida do seu ecossistema. Do seu ecossistema. Mas olha, Ana... Todo mundo acaba colhendo, né? Essa questão do egoísmo, né? Quando você fala assim, não só na sua vida, mas a hora que você falou assim, nossa, até pelo egoísmo. É verdade. É pelo egoísmo. Então, quando você pesa só o que você está fazendo por você, mas quando você pesa o que você está deixando, nossa, foi um pá. É um tapa na cara, né? Vou acrescentar mais um dia de atividade física. É isso. Mas precisa ser prazeroso, sabe? Então, por exemplo, outro dia eu estava fazendo um estudo que falava o seguinte, que o tá pago não é saudável. Assim. O tá pago. É. Por quê? Porque ninguém gosta de pagar. É verdade. Ninguém gosta de pagar. E o cérebro, ele é viciado em prazer. Então, se você coloca, tá pago, fiz hoje, por hoje chega. É um peso. Você está comunicando inconscientemente que aquilo é um peso. Sim. Então, o que eu fiz para poder sentir prazer? Durante a prática de atividade física, mesmo quando eu ainda não sentia prazer, porque hoje eu sinto prazer e sinto falta. Quando não dá para treinar, sabe? Às vezes até chega tarde em casa, a vontade de ir lá na academia só para poder completar. Mas quando eu ainda não sentia isso, eu usava, por exemplo, a tática do sorriso zigótico, ou o sorriso do Shen. Eu caminhava rindo. Não, tá com vontade de rir dos outros? Não. Tô treinando. É para treinar o meu cérebro e dizer para ele, é prazeroso caminhar. Gente, eu corri uma maratona. Sabe o que é isso? Corri esses dias, 10 quilômetros. Uau, viu? E fiz um tempo bom, 1:27. Um tempo bom. Corri. Eu não conseguia nem respirar direito. É uma Começava evolução, a correr. né? Faltava. A time também faz boxe, né, Tim? Faço. Você pratica boxe? Pratico. Não tem medo de machucar o rosto?
Não, porque eu que sou a única que dou soco. Tá Eu só vendo? bato. levo. Eu só bato, né? Só Eu só bato e não apanho. Só bate e nunca apanha, isso é bom. É isso. Mas eu gosto. Isso é uma coisa, né, que a gente... pra quem tem dificuldade, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de praticar exercício físico. Porque como eu venho da arte... a minha dopamina, ela vem das coisas mais criativas. Então, eu sempre tive dificuldade de fazer atividade física, porque eu dançava, eu movimento meu corpo, mas de uma outra forma. E eu tive que encontrar atividades que me davam prazer. E o boxe foi uma delas, foi onde eu encontrei para Descarregar essa energia que a gente tem, todo mundo tem, na verdade, né? Que legal. A Ana estava falando da questão do nada, né? A time é atriz, né? E aí, a time estuda, a time a nossa vai toda, atriz faz maravilhosa. curso, ela faz que a gente curso. se orgulha dela demais. Mas a gente já fala assim, nossa, a time, ninguém vê o que a time faz. Que dançava, que faz a aula de teatro, que corre pra cá, corre pra lá. E aí, do nada, a time foi pra uma novela da Record. Do nada levou muito tempo, né, Tia? Do nada. Não, e é por isso que eu perguntei essa questão da crença, porque é uma coisa que a gente vem da infância, né? É louco, mas o que a gente colhe hoje é um reflexo do que a gente viveu na infância. Sim. Do lugar da onde a gente veio. Tudo aquilo que a gente viu, ouviu e percebeu. Exatamente, a força que a gente teve de reinventar aquilo que a gente viveu para viver o nosso propósito hoje, né? Então, aí é que tá a questão. Porque, assim, a criança, ela faz o que vê o pai fazer. Agora, o adulto faz escolhas. Sim. Adulto precisa fazer o que tem que ser feito. É. E, às vezes, fazer o que tem que ser feito precisa de decisões impopulares. Você não vai conseguir agradar todo mundo. As decisões impopulares. Lembra das decisões impopulares? Você não vai conseguir agradar todo mundo. Você não vai ser a boazinha. Mas precisa fazer o que tem que ser feito. E só dá para fazer o que tem que ser feito com tomada de consciência. Não, essa decisão impopular é uma coisa incrível, né? Porque como a gente tem a crença, a necessidade de ser aprovado pelas pessoas. Sabe por quê? Nós somos seres, vamos dizer assim, primitivos, né? Então, quando a gente pensa assim no tempo dos primatas, nos primórdios lá da evolução humana, viver na coletividade era sinônimo de proteção, de sobrevivência. Que, Ana? Pertencimento, né? Antes do pertencimento até. Por quê? Porque quando você estava em grupo, porque vamos pensar assim, numa época em que o leão, o urso, enfim, vinha atacar. Então, as pessoas que estavam em grupo, uma manada que está em grupo, ela sobrevive. Quem está no grupo sobrevive. É esse pensamento, vamos dizer assim, primitivo que o cérebro traz. Porque o nosso cérebro é antigo. Por isso a importância de se reinventar. Por isso a importância de renovar a mente. Nós fomos criados há milhares de anos atrás. Se você não se renova, você vai continuar tendo comportamentos dos primórdios. Então, quem não estava na coletividade era alvo para a morte. Ia viver menos. Como o cérebro, ele sempre vai trabalhar para te proteger, para fugir da dor e buscar o prazer, automaticamente, então eu vou dizer para você, que é um comportamento instintivo querer ter pertencimento. O pertencimento é uma necessidade básica. Só que, hoje, a gente precisa entender que nós temos consciência para tomar decisões. Isso quer dizer que, se eu não pertencer a um grupo, por exemplo, se o meu grupo de amigos que gosta de pizza começou a me rejeitar, porque agora eu sou a chata e não como pizza, não como lactose, glúten, tá tudo bem. Eu posso fazer um outro grupo de amigas. Entendeu? Eu não vou morrer. Não é como era no passado. Sim. Que se você não pertencesse a tal grupo, você ia morrer. Então, vem daí essa necessidade de estar na coletividade. Então, a síndrome do bonzinho, da boazinha, vem disso. A necessidade de ser aceito. Então,
hoje, se reinventar no sentido desse posicionamento ou reposicionamento é entender que, primeiro, ser autêntico engaja. O que engaja? Porque você é único, Deus te fez único. Eu tenho filhos gêmeos. E eles são gêmeos idênticos, unizigóticos, univitelinos. Quem não conhece, olha, acha que eu copiei e colei. Mas não copiei e colei, não. Tive criatividade. Eles são diferentes. Eles são únicos. O Rafa é único. O Rodrigo é único. Nunca eu obriguei os dois a vestir igual. Cada um tem seu gosto, cada um tem sua cor, cada um tem seu estilo. Tem coisas que eles fazem igual porque eles gostam. E tá ok, mas não porque foram obrigados. Eles sabem quem são. Então, Deus fez cada um de nós único. E o autoconhecimento te dá essa consciência. E quando você tem essa consciência, você não quer mais invejar ninguém. Porque você sabe que ninguém compete com você. Olha só, quando você entende quem você é, você sai da zona de competição. Ninguém compete com você, porque você é único. Você é exclusivo. Por isso que uma das coisas que eu falo é: tenha coragem de ser você mesmo. Porque as outras pessoas já existem. Sim. Então, a autenticidade é uma chave para ser autoridade. Quer ser autoridade no que você faz? Seja autêntico, porque ninguém vai fazer igual a você. Pode falar de coisas parecidas, pode falar até das mesmas coisas, mas do seu jeitinho, como você faz, com a sua vida, com a sua história, que você não anula a história, você vai construindo a história. As marcas do que você viveu constroem quem você é. Constrói a lente, as suas crenças. E aí você toma a decisão de que forma eu vou colocar isso e usar isso para o meu propósito. Então, é necessário ter essa coragem de ser autêntico. E você não precisa ser perfeito. Você precisa ser você. Sim. Essa questão do ser você, eu ouvindo os podcasts aí também, assim como você vê que o podcast ensina, a Joyce Meyer falou assim que ela estava conversando com uma mulher bem espiritual mesmo, sabe? Ela falou que ela transformar vidas e tudo, e ela dizia que ela fazia oração 4 horas por dia. Ela levantava e ela se dedicou 4 horas. Gente, como que você é assim? Como que você é luz? Como você consegue transformar a vida? Como que você fala de Deus para tantas pessoas? Como que você é assim? Eu quero ser igual a você. Aí ela falou assim, eu faço 4 horas de oração com Deus. Eu estou ali, eu falo 4 horas com Deus. Ela falou, a partir de hoje eu também vou fazer isso. Vou ser igual a você, ela falou. E aí ela disse, olha, ela contou para todo mundo que a partir daquele dia ela ia fazer 4 horas de oração. No outro dia, que era o primeiro dia de fazer oração, ela levantou e falou, vou começar minha oração hoje. Sabe? E aí ela falou assim, olha, Senhor, eu coloco a fulana, e foi fazendo as orações dela, Quando ela terminou, olhou no relógio, tinha passado 5 minutos. E ela já tinha falado tudo. Então, assim, era única, que ela tinha, não é? A ligação não adianta você passou, eu já tinha falado tudo, não tinha mais o que. Ela falou, e agora? Como é que vai ser? Porque eu falei para todo mundo que eu ia fazer 4 horas de oração. E em 5 minutos eu consegui. E agora eu vou ter que ficar aqui. 4 horas do meu dia, não posso sair, porque como eu divulguei para os 4 cantos do mundo, que eu ia ficar 4 horas fazendo oração, como é que eu vou fazer? Pois é. Então, às vezes, é muito isso também. Você divulga o que você vai fazer. Às vezes, não é aquilo. Às vezes, não é. Eu não tenho a mesma capacidade da Ana. Não é aquilo para eu fazer. Não faz sentido. Não é o meu momento. E aí, eu preciso desistir. Desistir ou viver uma farsa. Desistir. Eu vou ficar desistindo de querer ser a time, de querer ser a Ana, de querer... Coisa muito interessante e não nisso. Que não seja bom. É bom passar 4 horas orando. Mas talvez... você não esteja pronto para viver Sim, aquilo. eu não posso. Era o momento. Não é o seu dom, não é a sua Não é o seu dom. Orando e tendo o momento dela com Deus 4 horas, a gente não sabe que ela começou com 5 minutos. Com 5 minutos. Exatamente. E passou para meia hora, 10 minutos. E foi 15, foi 20. Aí você foi quer 30. comparar o seu dia 100, o dia 100 da Joyce com o seu dia 1. Mas e nem era isso, porque ela não faz 4 horas de oração. Ela quer dizer que ela consegue transformar vidas mesmo não fazendo 4 horas de oração.
Entendeu? Você tem o seu chamado, você tem a outro sua tem um chamado forma, pra o outro ser tem um o seu chamado intercessor. de intercessor. Então, ela não é Tem um perfil comportamental diferente. outro. Então, outro não adianta. processo, é outra vida. É outra vida, não adianta. Cada um tem o seu processo. Eles não vão me chamar para novela de jeito nenhum, porque eu não fiz sapateado, eu não faço escola eu não fiz curso de atriz. Eu não consigo memorizar, eu quero ser criativa, eu quero inovar. Eu não consigo lembrar, às vezes, nem o nome da pessoa que trabalha do meu lado. Não tem jeito. É isso. Não, eu fico imaginando, você falando, né, que memoriza o papel e tal, não sei o que dançava. Aí eu fiquei, aí os flashes aparecendo assim na minha mente. Eu não sou TDAH, eu não tenho TDAH, mas eu tenho, assim, sabe, uma mente muito criativa e muito inovadora. Aí eu fiquei lembrando de eu fazendo aula de dança na academia, que eu tentei. Eu tentei. Mas eu sou aquela pessoa que o professor dança pra cá e eu danço pra cá, porque eu quero inovar também na dança. Eu quero fazer do meu jeito. Criativa. Sou criativa. Então, melhor eu usar minha criatividade pra fazer os negócios, pra criar, pra treinar, pra falar, pra palestrar. E lá no treino eu agora resolvi desenvolver a habilidade de criar realmente foco, atenção, repetição, porque não dá. Então, assim, não que eu não possa desenvolver. Acho que vale a pena até falar isso. Sim. Não que eu não possa desenvolver a habilidade de treinar, memorizar um texto. Mas eu nunca vou ser tão boa quanto você. Porque você foi chamada para isso. O meu chamado é potencializar ainda mais nas áreas que você ainda não está performando. Ou poderia performar mais. Por exemplo, eu fico imaginando, com essas coisas todas que você pensou enquanto eu falava, que talvez algumas transformações poderiam te dar mais possibilidade de outros papéis. Total. Sim. Total. Com certeza. Entendeu? Então, essa é a minha habilidade. Extrair o ouro que está depositado dentro de você para que você brilhe ainda mais. Não ser igual a você. Por isso que muitas pessoas erram no processo de modelagem. Eu, por exemplo, eu modelo a Oprah. A Oprah é uma das pessoas que eu modelo. Ai, gente. Ela é demais. Ela é demais. Tá no caminho certo. Todo mundo consegue abrir o coração para ela. É verdade. Por isso ela consegue falar com as maiores personalidades. Porque as pessoas se sentem confortáveis em falar para ela. Mesmo coisas difíceis. Quando eu olho as entrevistas, a oportunidade de ouvir a Whitney, por exemplo, sabe, no momento mais difícil da vida da Whitney, lutando contra as drogas, a Oprah virou para ela e perguntou para ela qual que é o seu demônio. Imagina essa ousadia de confrontar, mas confrontar com doçura. Cara, eu modelo a Oprah. Eu modelo. Mas eu sou a Ana. Sim. Entendeu? Eu não vou cortar meu cabelo igual ao da Oprah, eu não vou pintar o meu cabelo da cor do dela. Por quê? Porque eu decidi ser autêntica tendo meu cabelo grisalho. Então, com certeza. O processo de modelagem é você se inspirar e replicar boas práticas, colocando a sua essência. Ok? Sem deixar de ser você. Só que hoje em dia, e aí trazendo para essa coisa que a gente estava falando, né, de cópia, e eu falando dos gêmeos e tudo mais, as pessoas querem ser uma réplica do outro. Sim. Deixa eu te falar uma coisa. O que tem valor é original. Réplica só tem preço. Pega uma bolsa da Louis Vuitton réplica. Só tem preço. Não tem valor. Então, se você quer ser alguém de valor, para de imitar. Não queira ser uma réplica. Tenha a ousadia de ser você. Mesmo sendo imperfeito, mas sendo original. Porque você vai ser perfeito para quem você foi chamado. Uau. É isso. Pega essa, então. Pega pessoal. a visão. Ana, a Ti me colocou no começo que você lançou o seu livro já em Dubai e... Portugal. Em Portugal, na Europa. É. Aí também na França. na França. I'm so sorry. Portugal, Dubai e França, França. Brasil. E aí, você... Qual o momento? Porque aí você fala um pouco de tudo, né? Sim. Na verdade, esse primeiro livro, ele é uma jornada do herói. Aqui eu narro a minha trajetória.
quais foram os passos que eu apliquei na minha vida para transformar a minha vida. E eu já testei esse aqui, porque esse aqui é um método, tá? O poder do perdão, a jornada do deserto ao palácio é um método. E eu já testei isso em centenas de pessoas no atendimento individual, pessoas no mundo todo, que eu fui aplicando. Cada capítulo desse é uma sessão. E eu fui aplicando esses aprendizados e eu vi pessoas viverem transformações incríveis. Então, hoje, ele se tornou um livro para que ele possa também chegar a outras pessoas que eu não estou atendendo individualmente. Mas isso aqui é um curso, isso aqui é um método, isso aqui é o caminho a trajetória mesmo que eu fui guiada para sair do deserto e chegar ao palácio. Que, aliás, o palácio eu uso como inspiração de palácio a casa do Janguier Diniz, doutor Janguier. Aliás, hoje falei para ele isso, entreguei meu livro para ele, e eu falei para ele que eu uso como exemplo a casa dele como exemplo de palácio. Embora eu tenha ido a muitos palácios, em Abu Dhabi, em Dubai, em Portugal, mas eu uso a casa do Janguier, que eu tive o prazer de jantar com ele e com outros experts na casa dele, e eu uso a casa dele como exemplo de palácio. Por quê? Porque eu discerni que todos nós temos muito mais de bilionário do que nós imaginamos. Uhum. Então, às vezes, por olhar e buscar alta performance do lado de fora, sem olhar para o lado de dentro, você acha que você está muito longe de alcançar um objetivo, de alcançar suas metas. E uma das experiências que eu tive na casa do Janguier é que na sala de jantar deles, em frente à mesa de jantar, tem quadros que são pratos do mundo todo, pratos mesmo, que foram emoldurados, né? A arquiteta criou essa parede, fez molduras, quadros, assim, por exemplo, do tamanho dessa parte aqui. E aí, nesses quadros, coloca, 4 pratos e 4 sequências de 12 pratos, vamos dizer. Em cada quadro desse, acho que tem 3 quadros. E é lindo, é lindíssimo, sabe? Em frente à mesa de jantar. E jantando ali naquela casa, naquele apartamento, e vendo essa parede, eu me lembrei que eu tenho todos esses pratos. Da Inglaterra, do Egito, de vários lugares do mundo. E sabe onde estão os meus pratos? Guardados dentro do armário. Eles deveriam estar na parede. Sim. Então, às vezes, você acha que está muito distante aquilo que você deseja alcançar. Eu não tenho ainda os bilhões que o Janguier tem no cofre, em investimentos, em patrimônios, mas eu já tenho muitas coisas parecidas com o que ele tem. A obstinação, a coragem, a ousadia de pegar e fazer o que tem que ser feito. Então, essa comparação te impede de você colocar para fora a sua melhor versão. Então, assim, a comparação sempre vai te impedir de viver a sua melhor versão. Se inspire, modele, mas não se compare, porque sem saber, você tem muito mais de quem você deseja ser. E eu descobri isso lá. Por isso eu usei a casa dele como exemplo de palácio aqui nesse... E o Janguier é uma prova de reinventar, né? Nossa, superação. De superação. Porque o Janguier, eu vi em umas palestras dele, ele disse que quando ele chegou o digital, como que eu vou fazer? Porque ele ganhou muito dinheiro, ele ganhou muito, ainda não, antes da era digital. E ele teve que se reinventar. Então o povo fala assim, não, mas o digital era digital, o marketing, isso aí é coisa recente. Como que eu vou fazer? Como que eu vou viver esse tempo? Você vai ver que talvez ele, o Kepler e outros que já são de uma geração mais antiga, talvez nunca vão ter a desenvoltura que um garoto tem. Por exemplo, sei lá, o Marcos Paulo, o próprio Pablo Marçal, que é um garoto, poxa, ele é quase a idade da minha filha, tem 30 e poucos anos. Então, talvez a gente nunca vai ter a mesma desenvoltura que ele tem. Mas é a reinvenção. No caso deles, talvez eles, do Janguier, do John Kepler na vida, nem precisa. Tem dinheiro suficiente para isso. Mas por que decidiram se reinventar? Porque se reinventar é vida. Toda vez que você se reinventa, que você decide fazer algo melhor, algo novo, sabe? Se desafiar a fazer algo que você não tem tanta habilidade para fazer, você cresce. E através do digital, ele levou toda essa experiência dele, ele leva cada dia toda a experiência
como ele ganhou, como ele cresceu até aqui, mesmo sendo... A dificuldade dele foi maior, né? Porque hoje os jovens ganham muito dinheiro através do digital, eles chegam muito mais longe através Muito do digital. mais rápido, né? Muito mais rápido e o Janguê se reinventou e está levando toda essa experiência dele. E pode trazer os aprendizados dele, né? Que foi alguém que veio muito de baixo e conseguiu vencer. E aí, time? Não, eu tô olhando ali porque a nossa produção fica botando relógio na tela, porque tá chegando ao fim, é isso, produção? E aí conversar com a Ana é bom, né? Não, aqui a gente pode ficar horas e horas conversando. Nós tivemos só um intervalo no almoço com a Ana. E a gente estava num evento, né, Ana? E aí o intervalo é só almoçar. Quase que nós pegamos todo o período da tarde. Todo intervalo virou a tarde todo inteira. Intervalo e a gente começa a conversar e tem assunto para dar e vender. E fica. Mas nada impede da gente marcar outros podcasts com a Ana aqui, como convidada. E foi um prazer imenso tê-la aqui conosco, Ana. E assim como, se você puder falar aqui para o nosso telespectador, o pessoal que está em casa ouvindo esse podcast, onde que ele pode te encontrar? Quais são suas redes sociais? Se ele quiser te contratar para empresa, para mentoria pessoal, pessoa física, pessoa jurídica, como que funciona para tê-la em sua vida? Comprar o seu livro. Nós já livro. tivemos a nossa mentoria agora aqui com a Ana. E cada vez que a gente conversa com ela é uma mentoria, né? Então, a gente convida a Ana aqui, mas é para fazer vocês aprenderem, mas a gente aprende muito mais. A gente aprende muito, muito, muito. Aqui muitas fichas caíram hoje aqui com a gente, com a Ana. Ai, que legal. Não, eu gosto muito de falar, né? Minha zona de genialidade é realmente desenvolver pessoas. Então, é algo que flui de mim. Então, não é pesado. Eu amo fazer isso. E você que me ouviu, que gostou do meu conteúdo, que fez sentido para você, e você quer ter o privilégio de poder ter uma mentoria individual comigo, poder contar a sua história e ter a minha pesquisa, o meu olhar como cientista mesmo, né, como ciência da felicidade, olhando para a sua história, mentorando você, aplicando ferramentas para que você possa ter ainda mais sucesso naquilo que você faz, ou você entende que precisa desbloquear, ou mudar crenças, enfim, independente da linguagem que você usa, mas que você entende que você pode e merece ir além, você pode me procurar no @AAnaOliver no Instagram. E lá no Instagram você tem os botões para me chamar no WhatsApp, você tem os botões para comprar o meu livro, você pode me chamar no direct e aí a gente desenvolve um plano exclusivo para você. Nós estamos saindo do Setembro Amarelo, entrando no Outubro Rosa. Eu sou palestrante, então se você quer levar uma palestra para as mulheres da sua empresa, fazer uma mentoria, fazer um seminário, enfim, criar um programa de saúde emocional para dentro do seu negócio, você também pode entrar em contato comigo. Aliás, sou palestrante da Fundação Getúlio Vargas e quero também poder levar para dentro da sua empresa, para dentro do seu negócio, aquilo que eu tenho levado para grandes empresas no mundo todo. Uau! Ana, eu também quero agradecer muito, muito obrigada. Aqui eu quero te dizer que o nosso podcast, nosso ReinventCast, está com as portas abertas para a hora que você quiser falar sobre qualquer assunto. Porque eu sei que o alcance vai ser grande, eu sei que com o que você disser vai abrir mentes, né? Vai transformar pessoas. Então, aqui nossas portas estão abertas para você. Muito obrigada. Obrigada, Ana, por toda a sua entrega, por ter falado aqui coisas maravilhosas pra gente, para nossos ouvintes, para as nossas pessoas maravilhosas que estão aqui acompanhando o nosso podcast. E é isso, esse foi mais um podcast aqui do ReinventCast e até a próxima.